Bom, para falar agora da importância das instituições de fomento para o apoio técnico e financeiro às ações de saneamento, meio ambiente e a revitalização de rios, eu gostaria de convidar o senhor Giuseppe Campos Vicentini, da FUNASA, por favor. Ele possui graduação em Engenharia Civil e mestrado em Saneamento, Meio Ambiente e Recursos Hídricos pela UFMG. Atualmente é analista de infraestrutura do Ministério do Planejamento, em exercício da Fundação Nacional de Saúde, FUNASA. Giuseppe foi ainda engenheiro da Copasa entre 2004 e 2012. Por favor. Obrigado. Boa tarde. Eu vou falar um pouco sobre o fomento dos atores do setor de saneamento, as possibilidades que isso abre para a revitalização da vida nas bacias, né? E com foco principalmente na FUNASA, na experiência da FUNASA em Minas Gerais, pelo fato de eu ser servidor na FUNASA no estado de Minas Gerais, né? A gente pode começar conceituando um pouco o que seria fomento. Fomento, a gente entende que é tudo aquilo que faz com que uma ação possa ter sucesso. Ou seja, é todo cuidado, todo aporte que é colocado para que haja sucesso num determinado intento, num determinado projeto. No nosso caso, nós estamos falando na vida e na saúde das bacias e revitalização. Revitalização é dar vida, resgatar essa vida. Quando a gente fala de revitalização nas bacias, no caso da gente que trabalha no setor de saúde, saneamento aplicado ao setor de saúde, a gente quer que a vida desse ecossistema, das bacias, comece na ecologia humana, que a saúde do ser humano possa fazer com que o reflexo venha para a bacia como um todo, pelo fato do ser humano ser o agente transformador das bacias, né? Então, para a gente, isso não começa agora, já começou há muito tempo, e é um caminho longo também, né? A gente pode ver isso aqui. No setor de saneamento, a gente tem vários atores, né? Por exemplo, no setor federal, a gente tem essas estruturas governamentais que aplicam recursos, né, direta ou indiretamente, no setor de saneamento. A gente tem o Ministério das Cidades, que ele vai atuar tanto com financiamento quanto repasse, né? Aí ele vai ter os seus agentes, BNDES, Caixa, né? O Ministério da Integração Nacional, que tem as suas estruturas de administração indireta, como a Codevasf, né? O DENOX, Secretaria de Defesa Civil, todas elas com atuações que são relevantes em determinado momento. Inclusive a Defesa Civil, a gente pode observar que tem uma estrutura ramificada também, né? A gente tem atuações em situação de tanto de cheia, no caso das bacias, quanto de seca, né? Ministério do Meio Ambiente, aí tem o Fundo Nacional, né, do Meio Ambiente, que vai atuar principalmente no caso dos resíduos, né? Tem a Agência Nacional das Águas, que aí faz parte do sistema, né, de regulação e licenciamento, e o Ministério da Saúde, dentro do qual a gente tem a FUNASA, que é a Fundação Nacional de Saúde, que vai trabalhar principalmente na saúde preventiva, nas bacias. A gente tem também uma co-irmã, que é a Fiocruz, que trabalha com pesquisa. As duas têm uma herança de longa data, justamente de pessoas que estavam preocupadas com isso desde o começo do século XX. Né? Outros agentes, aí já nas esferas estaduais e municipais, e nas esferas das bacias também, são os operadores de saneamento, que são os sistemas autônomos, que podem tanto conseguir financiamento quanto recurso próprio, e receber também repasses, né, do setor federal, e as companhias estaduais, né? Você tem esse financiamento, ele pode ser conseguido tanto no Brasil quanto no exterior. Existem, por exemplo, bancos como o KfW, que é um banco alemão, que ele aplica
principalmente no setor sustentável, né? Então, ele, principalmente na bacia do Paraupeba, ele tem uma atuação, a gente sabe que ele tem uma atuação interessante. Os comitês e agentes de bacia, aí como sujeitos e órgãos colegiados dessa transformação também, e aqui eles estão fartamente representados, né, por vocês, e eu tenho aprendido muito nesses 3 dias aqui participando. As organizações internacionais, aí o que acontece? Você tem a injeção de recursos, mas, por exemplo, o Banco Mundial, BID, OPAS, a própria ONU, aí já é uma coisa via as estruturas do governo com alguns tratados, né, internacionais. Já não é uma coisa assim tão direta quanto tudo que a gente viu até aqui. A FUNASA. Falar um pouquinho da história. Todos vocês devem ter na memória, principalmente quem nasceu no interior, a lembrança das estruturas que precederam a FUNASA. Elas trouxeram uma herança que é compartilhada também com a Fiocruz. Parte dessa herança técnica, ela vem sendo compartilhada entre as duas, né? A Fundação CESP, a Fundação Serviço Especial de Saúde Pública, desde o período entre guerras e o pós-guerra, ela vinha atuando, né? Uma atuação forte na bacia do Rio Doce. Ali a gente fala muito do combate à doença de Chagas também. Aí entra a SUCAM, que é o combate às endemias, né? Então, esses servidores que participavam dessas instituições, hoje estão dentro da FUNASA, que foi criada com a fusão desses órgãos, né? Todos eles têm expertise que é muito importante para o campo de atuação, que é os lugares onde vão acontecer as doenças, onde acontece a falta de água, onde vai acontecer enchente, né? Nesse dia a dia, eles são forjados no fogo dessa luta aí. A área de atuação da FUNASA é principalmente municípios com população inferior a 50 mil habitantes. Essa definição, acima de 50 mil, geralmente é o Ministério das Cidades que é o responsável. O saneamento rural, em todos os municípios, é responsabilidade da FUNASA, desde o Plano Nacional de Saneamento, né, o PLANSAB. Ou seja, aí vem um histórico. A gente vinha trabalhando um pouco antes com recursos de emenda e era muito fragmentado, até mais ou menos ali chegar 2006, 2007, quando então a gente conseguiu receber uma planificação de investimento que não era tão fragmentada e que podia contemplar ações que cobriam o tamanho de uma bacia hidrográfica, né? Isso aí começou ali, quando chegou em 2012, houve o Plano Nacional de Saneamento, né? Essa definição da atuação da FUNASA fortemente no setor de saneamento rural. E, depois disso, começou o Plano Nacional de Saneamento Rural, que hoje está, até o site dele ali embaixo, o programa, né? Programa Nacional de Saneamento Rural, que ele está em construção, e a FUNASA como um ator importante também nesse processo. Os senhores também certamente tiveram uma interação, né, nas bacias, e podem acessar o site ali para vocês verem a construção desse processo, que a gente espera fazer uma gestão colegiada das soluções que a gente quer para o saneamento no ambiente rural. As comunidades remanescentes de quilombos, também os assentamentos de reforma agrária, comunidades extrativistas e as populações tradicionais ribeirinhas, todas elas são objeto da ação da FUNASA. Aqui, a origem dos recursos. O que acontece? Para poder fazer o saneamento chegar a esses locais, é necessário recurso. Para a FUNASA, esses recursos são recursos não onerosos, ou seja, a gente não trabalha com financiamento, a gente trabalha com OGU, que é o Orçamento Geral da União, programação, né? As emendas parlamentares, aí um pouco mais fragmentado. A gente ainda tem muitas ações em execução, da época do PAC 1 e 2, elas estão avançando, e algumas delas foram bebidas pelo Programa Novo Avançar.
Então, mais para frente, nós vamos falar de desafios. Por quê? Porque aquilo que o professor Marcos Von Spellen falou de manhã é a mais pura verdade, do Atlas de Esgoto, por exemplo. Você tem municípios, e a gente, em contato com eles, os municípios que estão numa situação institucional que consegue, só com recurso, né, caminhar, tem municípios que precisam de um apoio institucional e tem outros que precisam até do serviço mais básico, né? Então, é uma construção que ela não... outorgar isso de cima para baixo não funciona. É uma construção realmente. E o Plano Nacional de Saneamento Rural, ele trabalha nesse sentido. A revitalização e saúde pública. As ações, propriamente ditas, né? O que a FUNASA faz? Ela oferece recursos, né? Repasse de recursos federais para sistemas de abastecimento de água, sistemas simplificados de abastecimento, que são, parte deles, poços e redes, quando é mais próximo, e até poços chafariz, em alguns casos, sistema de esgotamento sanitário, resíduos sólidos urbanos, né? Melhorias para combate à doença de Chagas. Essa melhoria é melhoria habitacional. O que é uma melhoria habitacional? A gente, vocês veem a importância da educação ambiental. A gente, na escola, aprendeu que o barbeiro ele se aloja nas fendas, né, das casas de pau a pique. Então, essa melhoria é construir uma casa de um tamanho que seja digno, com estruturas que sejam dignas para uma família e necessariamente demolir aquela casa de pau a pique que existia. Como é que... Nós vamos ver foto daqui a pouquinho sobre isso. O que acontece? A gente trabalha com um conceito também dos órgãos de controle, da Tribunal de Contas da União, né, que é de etapa útil. Etapa útil é o seguinte, a gente tem que ter, todo investimento que for aplicado, ele tem que chegar no objetivo para o qual ele foi determinada a sua aplicação e com proveito para o cidadão que ali vive, né? No caso do pau a pique, muitas vezes, algumas famílias pedem, não, deixa a gente fazer pelo menos o chiqueiro ali, e a gente fala, não pode, tem que demolir, porque senão o barbeiro ele vai estar ali. Então, a gente constrói a casa e demole o pau a pique, né? Isso é um caso específico. Outra coisa, as melhorias sanitárias domiciliares, que são banheiros, muitas delas com sistema estático, que é a solução individual, que o professor Marcos tinha falado também de manhã, e os planos municipais de saneamento. Aí a questão do planejamento, né? Como a gente viu na terça-feira, palestra do professor Bob Hughes, o planejamento, sem ele a gente não chega no resultado. A gente tem que ter a clareza do resultado no qual a gente quer chegar, e isso só é possível através do planejamento. No caso dos municípios, que é a esfera da federação celular, né, a esfera celular da federação, só é possível através de um planejamento de saneamento que seja construído com a população, né? A gente sabe que os processos andam mais tranquilos em uns municípios e menos em outros, né? E isso tudo é um aprendizado, porque ele vai sofrer alterações com o tempo, né? Então a gente aprende basicamente sofrendo também com isso. Outras ações. As ações não são só aquelas que você coloca dinheiro diretamente. Você pode também ter ações que têm uma contribuição indireta, que não é monetária, mas é em valor técnico e um valor social também. Por exemplo, controle de qualidade da água, aí já ligado à saúde, né? Educação e saúde ambiental, que é formação de consciência de ser humano mais ambiente, para agora e para o futuro. Atuação em desastres por inundação, e aí nós temos um caso específico, que eu vou mostrar agora mesmo, que é o caso, né, da rompimento da barragem de Mariana. Projetos de sistemas, né, e projetos de laboratórios também. No caso dos projetos de sistemas, nós temos nós temos uma aplicação interessante aqui em Minas Gerais, que a gente conseguiu, desde mais ou menos ali, a iniciativa tomada em 2010, 2011, até hoje, contemplar em torno de 200 municípios, com uma faixa de umas 300 localidades, com projetos de sistema de água e sistema de esgoto. Projetos bons, feitos por firmas que ganharam a licitação e que são firmas conceituadas, né, na academia e no mercado. Aí, cooperação técnica. Também a gente faz tanto academia, FUNASA, e com os municípios,
e apoio a catadoras. Aqui, visualmente, né, que é melhor do que a gente ficar só falando. O que a gente pode observar aqui? Ali. Sistema de esgotos, né, esses dois primeiros aqui. Você observa que é muito importante, quem trabalha no setor operacional sabe que é muito importante uma cultura operacional, ou seja, a pessoa que vai trabalhar, ela tem que ter consciência que ela está gerando valor para ela, para a família dela e para a sociedade que ela está vivendo. Então, a limpeza do local é muito importante, né, a conservação, porque até a questão de trabalho e a questão de saúde do trabalhador também. Ali, nós temos ali também a rede, né? Colocação da rede, tem sistemas de água aqui com decantador, né? Nós temos aqui a mesma estação que fica esse decantador, e aqui a melhoria, perdão, a melhoria habitacional, que é a casa que foi colocada no lugar da casa de pau a pique. Vocês podem observar que o ser humano, a dignidade dele está no trabalho, na proteção, na família, né, no domicílio, e ali ele consegue construir, no peridomicílio, no domicílio, o seu espaço de vida, e ele vai ampliando isso. Então, a gente tem muita satisfação de estar contribuindo com isso. Aqui um pouco mais de detalhes sobre um sistema de tratamento de esgotos, né? As duas fotos são do mesmo sistema. Né? Esse aqui, no caso, é um lodos ativados de um tamanho reduzido, ou seja, é possível fazer também. Né? Esse aqui, no caso específico, fica no Triângulo, Iraí de Minas. Aqui, Monte Alegre, de Minas, tratamento de água, né, estação. Então, a cultura operacional já está sendo formada ali vai nascer um novo SAAI. Né? E as pessoas que trabalham ali, conversando com a gente, elas têm essa dimensão de que elas estão trabalhando ali e de noite, quando chega em casa e vê um filho tomando um banho, né, o marido, a mulher preparando o alimento, eles percebem que o bem que eles estão fazendo, ele está retornando, tanto coletivamente quanto naquela célula. Né? Aqui a casa, né, em mais detalhe, a casa construída para ficar no lugar da casa de pau a pique, e isso é o combate à doença de Chagas. Nós vamos ver que isso causou resultado, porque já é feito há bastante tempo. Alguns detalhes, por exemplo, ali a melhoria sanitária domiciliar, né? Você tem ali, por exemplo, o banheiro ali feminino e masculino, né? Aí já é uma região um pouco maior. Você tem as cisternas, né? Em Minas Gerais não tem a ação da Funasa grandemente com cisternas, a gente teve pouco, mas aqui atua muito o Ministério da Integração. E ali a gente tem o banheiro, né, individual em cada casa, que você tem uma instalação, mas é preciso educação sanitária junto, porque a pessoa, muitas vezes, principalmente na área rural, existe pessoas que nunca usaram uma instalação sanitária. Então, sem educação ambiental, a gente não consegue o resultado que era esperado, que é a melhoria do nível de saúde da população. Né? Uhum. Isso é uma cisterna implantada pelo outro órgão. E aí o que acontece? Captação de água de chuva, exatamente. O que acontece? Isso é uma coisa que vai ser falado no fim também, que é a integração de atuação entre órgãos. A gente, por exemplo, eu sou servidor, a gente tem muito numa estrutura estatal do tamanho do Brasil, o mau costume de trabalhar em caixas separadas. Né? Então, quando a gente faz sai desse conforto e trabalha em conjunto, você pode ter resultados muito melhores e construir a sua sociedade. Isso, a gente tem que ter consciência de estar trabalhando para isso. Aqui, por exemplo, sistemas, né, de água, aí, muito importante que falou o Dr. Eustáquio, que é a perfuração de poços, por exemplo, muita responsabilidade que tem que ter, porque é uma solução, mas ela tem que ser uma solução olhada de forma sistêmica. Né? E aí é muito importante a contribuição técnica que a gente tem dos geólogos. Existem geólogos no corpo técnico da Funasa, e eles trabalham justamente com a hidrogeologia, para que não aconteça a situação que a gente tem visto. Né? Aqui um pouco de números. No caso de Minas Gerais,
nos últimos 15 anos, foram celebrados esse número de ações, por exemplo, de água, 240, da ordem de 222 milhões de reais, esgotos, 240 ações, da ordem de 729 milhões, resíduos, 145 ações, da ordem de 38 milhões de reais, e melhorias sanitárias domiciliares, que são os banheiros individuais, 324, que é da ordem de 87 milhões de reais, combate à doença de Chagas, 99, que vai redundar em 48 milhões de reais, catadores, 38 ações de apoio a catadores, recicladores, né? 12 milhões, planos municipais de saneamento, 49 ações, que impactou em 10 milhões de reais, e cisternas teve só uma, e aí foi 360 mil. Aí a gente pegou um sombreamento com o Ministério da Integração, né, que é o setor dele. Então, aí, fomento, aí, o que acontece? Então, o total de ações da Funasa, aí como um todo, ela foi 1.137, um valor total de 1.148.364. E, em dólares, né, com o câmbio de hoje, dá 356 milhões, né, de dólares. Aqui uma estratificação dela, por bacia, em Minas Gerais. Então, a gente observa que a maior parte foi no São Francisco, a gente teve no Rio Grande em torno de 24%, no Doce 18%. E as outras bacias um pouco menos de recurso aportado, Paraíba do Sul também, né, 5%, 7% ali no Paranaíba, Mucuri, Pardo e Jequitinhonha, né? Jequitinhonha com 10%. Né? Aqui está um pouco mais, visualmente mais claro, dá para ver melhor, né, os percentuais. O que acontece? Aí eu vou falar de dois casos específicos, da bacia do Rio Doce e do São Francisco. Rapidamente eu vou falar especificamente sobre essas duas bacias, porque você vê que a gente falou situações graves delas aqui nesses 3 dias. Né? Aqui um pouco uma visão da bacia, que ela pega os estados de Minas Gerais e Espírito Santo. Né? O que aconteceu? No Rio Doce, a gente teve o problema o rompimento da barragem, né, de Fundão. Então, essa foto lá em cima é de jornalismo e as outras 3 são da Funasa. A gente percebeu, como o professor Paulo Pompeu falou na apresentação de ontem, que o Rio Doce, lá em Cachoeira Escura, município de Belo Oriente, a turbidez estava tão alta que estava proibitivo a captação da água do rio. E aí quem salvou a população? O Rio Santo Antônio. Né? E aí a captação ela é de uma forma precária, emergencial, feita no Rio Santo Antônio, mas pensar o planejamento para quê? Conseguir fazer uma captação planejada num rio que seja um rio mais preservado, né? Isso, logicamente, de uma forma que não impacte esse rio, porque senão ele deixa até de ser de preservação, né? Aqui, no caso do rompimento da barragem, a gente teve a equipe do Departamento de Saúde Ambiental da Funasa, botou 3 equipes com laboratórios móveis para fazer a bacia no trecho mineiro. E o trecho do Espírito Santo, a Superintendência do Espírito Santo fez. Nós tivemos 2 unidades móveis da Superintendência de Minas Gerais e a ajuda de uma terceira do Rio de Janeiro. A unidade móvel é isso aqui, ó. Ela é uma van, né? Lá dentro você faz um laboratório para as análises básicas, né? Isso permitiu que fosse verificado que já não passavam vários padrões, né, de potabilidade naquelas águas. No caso do Rio Doce, especificamente, esses são os valores das ações de aplicação, de repasse de recursos direto da Funasa, né, para os municípios. E isso é mais visível, aqui o total, né, 248 ações, 201 milhões, mas fica mais visível dessa forma aqui. Ó. O que acontece? A maior parte é esgoto. Né? Vocês vão observar que tem muita recurso aplicado em esgoto, em água 22%, 60% esgoto, e vocês vão perceber uma coisa que é o seguinte, aqueles 224 mil ali, que dá 0%, é combate à doença de Chagas, no Rio Doce. Isso é uma alegria para a gente. Por quê?
porque é o fruto do trabalho que vem desde o Carlos Chagas e que foi dando resultado na bacia do Rio Doce e possibilitou a diferença que vocês vão ver em relação ao São Francisco, ou seja, planejamento de longo prazo, igual o professor Bob Hughes falou. São Francisco, rapidamente, ele pega, né, Minas Gerais, Bahia, Pernambuco, Sergipe, Alagoas, né? E no caso de Minas Gerais, esses são os valores aplicados e mais visualmente, vocês veem, né, que são valores maiores que os do Rio Doce, fica mais, o total, 428 ações, 343 milhões de reais, que dá 106 milhões de dólares no câmbio de hoje. Isso fica mais visível dessa forma. Você tem aplicação em esgoto, água. Agora aqui o combate à doença de Chagas está lá com 10% no São Francisco. Por quê? Ainda existe caminho a percorrer. Ou seja, o combate continua, a conscientização, a educação ambiental, tudo prosseguindo para a gente chegar num resultado, né? Aqui, uma visualização, né, de como é que são as ações, né? A casa bem parecida com aquela outra que apareceu, e sempre a informação disponível para a comunidade, para ela saber o que está sendo feito ali com o recurso, que também é dela, para que ela exerça também um controle, né? O controle social. Né? Ou, aqui no caso um SAAI, né? Também na área de São Francisco, onde está sendo construído um decantador. E é isso. E o que fica para a gente, para frente? Desafios, oportunidades, trabalho a fazer. Qualificar o processo de execução junto com os municípios e com os comitês de bacia, né? Melhorar o andamento das execuções, principalmente o prazo e a gestão desse andamento, prestar apoio técnico à sustentabilidade dos sistemas. Nesse caso, a FUNASA já está fazendo o programa que chama Sustentar, que é a semente do que vai ser depois dessa atuação junto aos operadores de saneamento. Reduzir insucesso que se reflete na devolução de recursos, que é tomada de conta especial, né? Os insucessos, por que aconteceu? Refletir, fazer diferente. Manter e ampliar o alcance das ações e reforçar ações conjuntas com outras instituições, sair das caixas, ouvir mais, né? E a gente acredita que sim, se a gente fizer dessa forma, é possível? É possível. Dá para construir as bacias que a gente sonhou, né, igual o Antônio Saco mostrou. Então é isso que a gente quer. O ser humano é um ser social, ele está em conjunto, está trabalhando em conjunto, e faz parte desse ambiente que ele tem obrigação e dever moral de sustentar. Obrigado. Bom, vamos agora a algumas perguntas. Por favor, Giuseppe. Bom, Paulo Rodrigues, você poderia historiar a política de substituição de cisternas de cimento por cisternas plásticas? Em qual governo isso começou e quais os resultados? Olha, pessoalmente, eu não tenho muita informação sobre essa questão da substituição das cisternas. A decisão estratégica não está dentro do meu conhecimento. Esse endereço que a gente passou aí, vocês podem fazer essa pergunta específica. Pessoalmente, o que eu conheço tecnicamente é um fato. A cisterna construída, ela faz a comunidade trabalhar junto ali e ver o resultado. Isso é fato. Então, quando você traz uma cisterna e simplesmente coloca, você não tem tanto envolvimento quanto você tem com uma cisterna construída, né? Isso vem até da experiência que a gente teve observando o trabalho do professor Walter Lúcio de Pádua, também da FMG. Esse trabalho, essa parte social, o caminho para chegar no resultado é importante, porque o pertencimento daquilo, do bem, e o cuidado que tem que haver com ele, é durante a construção, né? Então, isso é uma opinião técnica pessoal, e a decisão estratégica realmente eu não domino. E ela pode ser obtida ali. Agora, Eduardo Palhares, a FUNASA possui um corpo técnico habilitado para auxiliar os proponentes na elaboração de projetos de financiamento? O que acontece, a gente tem o programa de elaboração de projetos, né? Ele é feito da seguinte forma: as firmas que têm a expertise para a elaboração dos projetos e fazem isso no mercado há longo tempo,
elas participam de uma licitação feita pela presidência da Funasa em Brasília e dividida em lotes, né? Isso foi feito em 2011. O trabalho do servidor da Funasa é acompanhar o processo da definição da concepção, que chama relatório técnico preliminar, chamar o pessoal do município para participar todo mundo junto, acompanhar a elaboração do projeto, dialogar tecnicamente com os engenheiros da empresa, receber esse material, avaliar todo ele, criticar, devolver, e esse processo todo, até combinar num projeto que seja apto para se transformar numa intervenção, né? É feito dessa maneira. Internamente, existem projetos que são feitos mais ligados às melhorias sanitárias, né? E só não consegue tomar um corpo maior, porque a quantidade de servidores que tem e o passivo, que muitas vezes foi acumulado, não permite que você pare todo mundo e monte uma equipe de elaboração, né? Você não conseguiria dar vazão da forma como a firma dá. Agora, o Wilson Acácio, não é uma vergonha para nós brasileiros depender da emenda parlamentar para atenuar e resolver a dramática situação no Brasil? Como fazer para vencer a burocracia para aprovar projetos de saneamento nos órgãos de fomento? O processo da emenda, ele tem uma particularidade. A emenda, ela pode ser celebrada. O projeto, ele tem 9 meses, no caso do convênio, né, da emenda parlamentar, para ser apresentado. Ele é apresentado e aí a gente vai avaliar o projeto. O que acontece, que a gente percebe, é que muitas vezes o município, ele, no seu corpo técnico, não consegue elaborar um edital de projeto, muitas vezes, que consiga trazer uma firma que tem um conhecimento técnico suficiente para poder elaborar um projeto que seja consistente, né? E é um processo iterativo. Se isso é feito de atropelo, o que vai chegar para a gente vai ser um projeto sem consistência. E aí ele vai sofrer mais iterações de vai e volta até chegar num nível que seja apto a resolver o problema de saúde pública, né? Porque isso a gente não pode prescindir. Se ele não estiver apto a resolver o problema de saúde pública, a nossa obrigação é fazer com que ele chegue nesse patamar, né? Finalizando aqui as perguntas da Jane Lessa, quando a Funasa vai abrir o edital de chamamento público referente a saneamento rural e urbano para 2018? A gente teve um de rural recentemente. Eu não tenho a informação dessa definição, porque ela é diretamente com a presidência, mas o que a gente faz? A gente sabe que quando é aberto, ele fica disponível no próprio site da Funasa, que é aquele ali em cima. Então, o que acontece? A gente sabe que alguns planejamentos podem alterar quando isso vai ser lançado ou não. Não está na esfera realmente do técnico saber o que vai gerar isso, né, esse lançar primeiro ou depois, mas a gente sempre fica, e sempre fala isso com os municípios. Os municípios perguntam para a gente também, quando vai sair, quando a gente vai ter acesso, aí a gente fala, vocês vão ter acesso junto com a gente, quando sair no site. Ele sai com antecedência, é publicado no site, no funasa.gov.br, e aí lá vem as diretrizes também que têm que ser seguidas para a apresentação dos projetos. Uma coisa importante que tem lá, que eu sugiro todos a consultarem, além daquele site do Programa Nacional de Saneamento Rural, que apareceu antes, vai ficar disponível, né, as apresentações? Sim. Vai. Uma coisa importante é o seguinte, lá, do lado esquerdo do site, está escrito Biblioteca Eletrônica. Lá tem, além do manual de saneamento, que é todo o conhecimento técnico em saneamento acumulado desde a Fundação CESP-SUCAM, compilado em PDF, como também tem os manuais para apresentação de projetos, para participar das seleções, né, dessas ações para trazer a saúde pública para as bacias. Bom, gostaria de agradecer ao senhor José